Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do programa Namastreta e excepcionalmente num domingo. E por quê? Porque a gente vai entrevistar um cara muito legal, uma pessoa muito especial, assim, ao meu ver, uma figura que a gente aí tem muita curiosidade de saber. Ele tem umas ideias muito bacanas aí, eu andei pesquisando sobre aí Brasília e tal, mas assim, gente, ele dispensa apresentação. Ele é o Henri Cristo. E eu vou chamar, na verdade, aqui, a gente tem toda uma logística nova hoje, tá? Então vamos se adaptando aqui. E quem vai começar esse papo com a gente é a Sinoe. A Sinoe é uma das discípulas do Henri, e ela vai fazer aí esse convite, ele vai fazer a preleção, e a gente vai navegando juntos nesse bate-papo aqui, completamente diferente, num dia diferente, e bora lá. A Sinoe pode chegar. Oi, Caroline, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, querida, seja bem-vinda. Isso, igualmente. Antes do Henri começar a responder as tuas perguntas, ele vai invocar o Senhor Deus e vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, tudo bem? O Henri vai falar, então. Vamos lá. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Que tenham todos a minha paz, que venham as perguntas. Olá, boa tarde, Henri. Gratidão por ter aceito esse convite para a gente bater esse papo. Muito obrigada. Fique à vontade, tá, filha? Fique à vontade. Obrigada. Estou disposto a responder qualquer pergunta, sem dogma, sem sofismo e sem subterfúgio. Venham as perguntas. Que bom. Então, eu estava dando uma lida, né, sobre algumas coisas que você vem dizendo já tem um bom tempo, e eu queria começar a respeito da revelação que você teve na década de 80 a respeito de Brasília, né, dela ser a Nova Jerusalém, tanto que você mora por aí. Queria entender um pouquinho essa história para depois a gente discorrendo aí o papo. E vou tentar dizer resumidamente, em que pese que está tudo explicado, detalhado e minuciosamente na internet. Muito bem. Quanto ao endereço, rapidinho desse. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Bem, então agora eu vou resumir, dentro do possível, a minha realidade, como é que eu cheguei em Brasília, porque depois de Santiago do Chile, em 1979, quando meu Senhor, meu Deus, me revelou a minha identidade, eu fui expulso da Venezuela e do Rio de Janeiro vim para Brasília em 80. Então, chegando do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1980, o Senhor determinou que eu viesse para Brasília a primeira vez. Chegando aqui em Brasília, quando de manhã eu abri a janela do Hotel das Américas, onde eu estava hospedado, ele me disse: eis que aqui é a Nova Jerusalém. Aqui depois será transferido para cá a sede do meu reino instituído na Terra, que foi instituído dia 28 de fevereiro de 82, hoje faz justamente 39 anos.
e que daí ele disse ao Senhor que eu ia ter que remar contra todas as marés satânicas, mas que eu tinha que falar a verdade, e que eu estava aqui justamente para falar a verdade. Então, daí, a SUS foi fundada em 28 de fevereiro de 82, e eu fiquei 24 anos sediado em Curitiba, porque não era hora de vir para cá. Meu pai disse que só poderia vir para Brasília depois que as autoridades judiciárias reconhecessem meu nome oficialmente como Henri Cristo. Até então eu tive que ficar em Curitiba, eu viajava para o Brasil todo, mas sempre em Curitiba. Aí tu pedisse uma explicação, e daí agora estou aqui sediado desde 2006 aqui em Brasília, onde qualquer um pode vir aqui ver, onde estou desde que combine antes com a assessoria, e aqui é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Quem quiser pode olhar lá, inclusive está tudo previsto já há milênios, e eu estou apenas só para cumprir a vontade do meu Pai, que também é meu Senhor e meu Deus. Ninguém é obrigado a crer, como eu já falei no início. Então agora, se tu quiser fazer qualquer pergunta em cima disso, porque como eu já disse, e a discípula te falou antes, né? São mais de 400 perguntas que eu já respondi, que estão na internet, naquele site gêmeo, e também eu respondo aqui sempre de novo. Só que se a gente puder aproveitar, se insistir, eu vou entrar em detalhes. Mas queria deixar claro que foi em Santiago do Chile, em setembro de 79, que o Senhor se revelou para mim, porque até então eu sempre obedecia uma poderosa voz que me comandava desde criança. Mas só lá que ele diz quem eu sou. Eu vivi vida pública desde o dia 20 de março de 1969, quando eu comecei a falar na rádio e nas televisões, e em 79 ele me levou ao jejum. E de lá, então, tudo mudou. Quem quiser vir aqui no Brasil pode ver, tem um memorial onde tem minha primeira túnica que eu usei em 79 e tudo. Está tudo aqui explicado e também na web, está tudo explicado sobre mim. Quem quiser pode ver as fotos, o dia da Revolução em Belém do Pará, pode ver aí, também tem. Enfim, a minha história é completa, entende? E olha bem, são muitos anos. Ano que vem faz 40 anos que a SUS foi fundada, né? Olha bem, pode fazer. E agora, hoje, dia 28 de fevereiro, é o aniversário de 39 anos da SUS. Até eu, quando fiquei sabendo que você ia me entrevistar, eu digo, olha só, dá mais treta, né? Dá mais, né, paz e treta que é encrenca, né? Então, de repente, como eu fiz uma encrenca em Belém do Pará para poder fundar a SUS, né? Vem a calhar o nome do teu programa. Fique à vontade, tá, filhinha? Gratidão, Henri. Então, qual que é o entendimento que você traz em relação ao Apocalipse 2021? O que significa isso na prática? Na prática, que cada dia mais está se revelando a realidade contemporânea. Cada dia, 21, 22, 20, enfim, vai se revelando cada dia mais tudo que eu falei há 2000 anos. Você pode ver que atualmente as religiões estão se desmascarando. Os donos de religiões vão começando a ficar sem a máscara. Uns até choram de raiva, porque vê que o povo não aceita mais apertar o cabresto. Né? E outros estão reduzindo-se às suas respectivas insignificâncias. Eu vejo pela mídia, vejo coisas inacreditáveis. Olha, se eu dissesse há 10 anos atrás que um templo construído para ter milhares de pessoas estaria vazio, com o morcego rosa só rezando para as fotos que ele botou nas cadeiras, ninguém acreditaria. Mas agora é uma realidade. As religiões, porque religião, respondendo ainda a tua pergunta, 2021, Apocalipse, nós estamos vivendo um tempo das religiões serem desmascaradas. Primeiro que eu disse para orar no quarto com a porta fechada. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Quer dizer, eu não mandei ninguém na igreja rezar. Em casa, no quarto, com a porta fechada, sem aquela luxúria, sem aquela barulheira, aquela gritaria, amém, amém, Jesus. Nada disso. Tudo isso é uma sem-vergonhice para poder chantagear o dízimo do salário. Então, no quarto, com a porta fechada, tu fala com o teu Senhor. Os cristãos genuínos fazem isso, mas são muito poucos. A maioria aceitaram o cabresto. Né? E eu disse há 2000 anos que viriam os lobos em pele de ovelha, que iriam enganar a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. Então, como perguntasse Apocalipse, ano 2021, esse ano vai marcar muito bem,
em todo o planeta Terra, o despertar da humanidade, despertar das consciências para o valor da liberdade consciencial. De cada um, tu está na tua casa, tu quer falar com o pai, tu vai lá, te tranca no quarto para não entrar nem o cachorro de estimação, ninguém. Lá tu fala com ele, entende? Lá ele te vê, te ouve, derrama sobre ti as bênçãos e não vais ter que sair rastejando atrás de um falso profeta, de um lobo travesti de ovelha, para dar o dízimo do teu salário para ele. Esse ano vai mais do que nunca as máscaras caírem, porque os seres humanos estão começando a raciocinar a necessidade imperiosa pelo que está acontecendo no mundo inteiro, vai fazer o ser culminar com as consciência do ser humano de que não tem luz no final do túnel, só no teto. Tu quer te proteger? Quer viver feliz na Terra? Mesmo nesse turbilhão, mesmo nesse mar de lama? Surfando nesse mar de lama? Então tu vai para o Pai, direto, com os olhos abertos, invoca Ele, Ele ouve, vê o que se passa e te abençoa. Tu não tem mais, eu ando da libertação. Começa a libertação, Apocalipse, que eu já avisei há 2000 anos. Eu disse há 2000 anos, quem quiser ver, vê no Apocalipse 22, versículo 15, que ficarão de fora do reino de Deus, os idólatras, os feiticeiros e todos que amam e praticam a mentira. Então, nesse ano em diante, a mentira vai ser desmascarada. Os Paulos da vida, porque talvez tu não sabes, a maioria não sabe, que o Paulo confessou que ele foi o primeiro falso profeta. Ele confessou, está lá em Romanos 3, versículo 7, que ele disse, eu sou mentiroso, eu sei com as minhas mentiras eu elevo ao Senhor, porque me julgais pecadores. Pecador, ora, se ele mente, depois que alguém te mente, uma pessoa confessa para ti que ele é mentiroso, tu pode dar crédito para ela? Não dá mais. Então é bom saber que os falsos profetas se penduram nele, nos órgãos dele. Se penduram no Paulo, nos órgãos baixos, para manter roubando, chantageando o povo. É isso, eu sei que é muito contundente o que eu estou falando, mas já que eu vi que tu estás querendo saber a verdade, então é isso, o ano 2021 é o ano da descoberta. Claro que vai demorar, não é de repente, não. Vão caindo uma máscara aqui, outra ali, uma viseira cai aqui, outra ali, até que começam a ver a verdade. Que eu disse a Deus, conhecereis a verdade, e ela vos tornará livre. Viva a liberdade, meus filhos que me ouvem, que tenham toda a minha paz. Viva! E então, na verdade, esse Apocalipse que a gente está lendo na Bíblia, que você está me trazendo, vê se eu estou equivocada, na verdade, não é um fim, é um recomeço, então, né? De despertar da consciência, é isso? É o fim de todos aqueles que estão alienados. É o fim de todos aqueles que rastejam atrás de falsos profetas. É o fim das ilusões de todos eles. Muitos deles vão chorar. Meu Deus, eu dei 30 anos meu dízimo do salário para ele agora e descobri que ele é um mentiroso, que usa o nome obsoleto de Cristo para me enganar. Assim que vai ser. Vai ser uma verdadeira loucura no âmbito dos falsos profetas. Aliás, que já está. Só que cada vez mais as máscaras vão cair. Então, quer dizer que o ser humano, para os que estão no lado errado, vai ser o fim, sim. Porque as pessoas não vão mais poder ficar me odiando, blasfemando, xingando contra mim. Elas vão começar a cair a ficha nelas que não tem luz no final do túnel, só no teto. Então, tu quer conversar com o Pai Celeste, invoca o Pai olhando para o teto, lá no infinito, tu fala com ele. E não um pecador, tu vai falar com um pecador, pedir para um pecador que te ajude, pedir para um pecador sem vergonha, que te abençoe. Pede para o Pai direto, meu Deus, eu quero deixar claro, já que não precisa saber. Se eu disse há 2000 anos, vai rezar no quarto com a porta fechada. Então, por que tu vais te dizer cristã? Eu sou cristão, mas na hora do vamos ver, em vez de falar com o meu pai, que eu ensinei a falar com ele direto, tu vais rastejar atrás de um vigarista que vai tomar 10% do teu salário. Pense nisso. Pense isso num absurdo, uma loucura. Então, tu tem que voltar para o Pai. Não estou dizendo para mim aqui, não. Estou indo para falar com o Pai. Nem todos poderão vir ver-me, mas é direto com Ele. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. E eu amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo, que tenham todos a minha paz. Uma hora desta eu volto a falar, talvez, sobre esse mesmo assunto, se surgir uma outra pergunta, digamos assim, que coincida, né? Fique à vontade.
Então, e você está trazendo aí um dos pontos que traz o livro de Apocalipse, né? Que é os falsos profetas e tal. Quais outros sinais do livro de Apocalipse a gente já está vivendo que você pode trazer para a gente dentro desse aspecto contemporâneo? Bem, como eu disse no início, né? Guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, pestilências, fomes, que são os princípios da dor que eu enunciei. Então, o que acontece é o seguinte, que agora está chegando um momento, por que as pessoas vão ter que voltar para o Pai? Está chegando um momento que as pessoas olham para um lado, olham para o outro, olham para uma igreja e começaram a enxergar que é um prédio feito por alguns sem-vergonhas para tomar o dinheiro do povo. Então eles vão começar a enxergar que o lugar é orar no quarto. Procure imaginar tu mesmo, hoje de noite, antes de dormir, tu te tranca no teu quarto, ora ao Pai, preste atenção no que vai acontecer. Ora ao Pai diretamente, aí depois tu vai sentir a energia dele no teu quarto. Teu quarto nunca mais vai ser o mesmo se tu orar para o Pai diretamente, sem pedir licença para nenhum charlatão. Direto. Pai, o novo Pai Nosso que eu ensinei, te passo agora, se quiseres aprender, é muito mais forte, mais completo do que o antigo. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emanei ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, ó Pai. Você ora essa oração no teu quarto, e que é a oração mais forte, porque no antigo Pai Nosso, eu disse, venha a nós o vosso reino, e meu pai disse que agora não pode mais ser orado, venha a nós o vosso reino, porque o reino já está instituído na terra, formalmente, cuja sede é aqui na Nova Jerusalém, Brasília. Então, quer dizer que agora, a outra coisa, também no outro Pai Nosso, eu disse, dai-nos o pão de cada dia. Mas depois eu mesmo disse que nem só de pão vive o homem. Então, nessa oração agora, você agradece o manjar que emana dele. Que não é só pão, nem só de pão vive o homem. O ar que tu respira, que seja puro. A água que tu bebe, que seja limpa. E o pão que tu come também, as verduras, os legumes, as frutas, tudo que faz parte da nutrição. Manjar. E também não precisa mais na tua oração cada vez pedir perdão ao Pai, porque ao contrário, em vez de pedir perdão, tu pedes a Ele. Aparta-me dos erros, ilumina-me. Quer dizer que se depois tu pedir para Ele, aparta-me dos erros e ilumina-me, ainda comete algum deslize, faz parte da tua evolução, para tu evoluir, tu dá desliza um pouquinho ali, mas daí depois tu mesmo enxergas que fizesse errado, e tu mesmo no tribunal da tua consciência compreendes que não deves reincidir. Como eu já disse outra vez a Dominano, vai e não pequeis mais, entende? Mais ou menos isso. Eu já entendi que tu entendesse, fique à vontade para perguntar. Senhora, ela tinha perguntado o que do Apocalipse está se cumprindo. Por exemplo, Apocalipse 3:3, que o senhor viria como ladrão. Ah, essa parte, sim, porque está previsto, bem que ali a Sinuê me abordou, no Apocalipse que está se cumprindo, que eu disse, orai e vigiai, assim. Não saberás a que hora virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora. Apocalipse 3, versículo 3. Agora mesmo estou entrando como um ladrão na casa de muitas pessoas que nem queriam me ver, tá? Mas por acaso um parente ligou, e daí, em qualquer parte do mundo, né? E daí acaba me vendo. Depois também está lá escrito no Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo. Porque meu pai já sabia há 2000 anos que meu nome antigo, obsoleto, Jesus, ia ser usado e abusado pelos charlatães. Então ele mandou que eu viesse com um nome novo. Meu nome novo é Inri, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças, sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Fique à vontade, pode perguntar.
E diante desse, né, que a gente está vivendo, esse momento político bastante complicado, hoje falar que Brasília é a Nova Jerusalém soa até esquisito. Você tem alguma explicação por que Brasília teria sido escolhido por isso, ou você só aceitou e acatou o que o pai Não, falou mas e está tudo certo? eu sei por quê. Eu sei por quê. Porque estava previsto que a Nova Jerusalém está lá no Apocalipse 21 e outros lugares também. Então, acontece que tinha que ser. Então, a Nova Jerusalém, além de ser a capital mais nova do mundo, preste bem atenção. Então, que eles dizem, porque Brasília tem ladrões, tem políticos, tem corruptos. Exatamente, tem. Mas eles não são daqui. Eles vêm aqui, são rapazes que vêm aqui, em que pensa que fazer justiça, que tem alguns que vêm com boas intenções, vêm cumprir uma missão deles, mas os ladrões vêm aqui de outro país. Não tem mais ladrões aqui em Brasília do que em Jerusalém Antiga, viu? Posso te garantir. Não tem mais. Entende? Aqui tem bem menos, e a maioria dos que aqui vêm são de fora. Entende? Vêm, alguns são aprisionados, e outros voltam para lá, mas como em todos os lugares do planeta Terra, em todas as grandes capitais, tem ladrões, tem pessoas que são praticantes do mal. Mas aqui é a Nova Jerusalém, que o Senhor disse que ela foi programada, projetada para ser aqui. Eu não escolhi. Aliás, se depender de mim, eu não estava nem aqui, tá? É meu pai que me colocou aqui. E ele disse para mim que eu só podia vir para cá depois que as autoridades judiciárias tivessem reconhecido meu nome, inscrito nos documentos. Eu esperei 24 anos lá em Curitiba, vinha aqui, visitava, mas tinha que esperar lá até que ele deu a autorização. Né? Em maio de 2006, que eu vim transferir para cá. E, aliás, assusta, a única instituição mística, creiam se quiserem, que não demanda esmola de ninguém, não vende sacramento, não chantageia dízimo. Aqui é uma escola mística, onde se aprende a gozar da liberdade consciencial. É isso que eu ensino, essa é a minha missão, para quem quiser entender. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando eu falo a verdade, mas a verdade é para isso que eu vim ao mundo. Eu disse que, quando eu voltasse, eu vinha para expor a verdade. Eu disse que a verdade, conhecereis a verdade, ela vos libertará, eu disse. E eu estou aqui para isso, gostem ou não. Sabe que são 51 anos? 51 anos de vida pública e 41 em setembro, fez agora, no setembro passado, que estou 41 anos dizendo ao mundo que sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Fique à vontade. Agora, é claro que nem há 2000 anos não consegui agradar a todos, nem tampouco tenho a minha mínima fantasia de que a humanidade toda vai saber quem sou. Não. Só tarde demais. Inclusive, em Curitiba, eu perguntei uma vez para o senhor, sabe, há muito tempo que eu venho acompanhando as coisas que falam de mim, nos debates, tudo. Daí um dia eu perguntei ao senhor, lá no Alto Boqueirão, onde eu estava sediado em Curitiba, que é o bairro mais alto de Curitiba, mas o maior, eu perguntei ao senhor, por que tudo de novo? Em que pese que eu já vislumbrava a resposta. Ele disse assim, porque está previsto que tem que ser assim, disse o senhor. Lucas 17, versículo 25 a 35, está previsto que, a priori, o Filho do Homem seria rejeitado por sua geração. Ainda está mais explicado, que assim como foi nos tempos de Noé, assim será a segunda vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca e viu o dilúvio, consumiu tudo. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Está lá em Lucas 17, versículo 25 a 35. Então, eu estou bebendo ainda a última porção do cálice amargo da reprovação. Tenho que ainda enfrentar até que as cortinas se abrem, que o boicote que me é imposto pela internacional desinformação organizada seja diluído e a humanidade abre os olhos e conscientiza-se que foi cumprido, a promessa divina foi cumprida. Tenham todos a minha paz. Fique à vontade. Henri, eu vou trazer um pouquinho aqui das dúvidas do pessoal que está participando aqui no chat. Tem bastante gente curiosa para saber a sua opinião sobre a Covid, né? Sobre esse momento da humanidade que a gente está vivendo. Como você vê esse momento? Eu vejo com grande pesar que
muitas pessoas estão ainda ignorando que a morte não existe, né? Um grande pesar que se soubessem que a morte não existe, que apenas desencarna, e se soubessem que muito mais perigoso do que esse vírus é o medo dele, muito mais perigoso. O medo do vírus mata muito mais do que o vírus. Vou explicar como e por quê. Já expliquei várias vezes, mas não custa de novo. Quando uma pessoa recebe o diagnóstico que está com esse vírus, ou se ela recebe o diagnóstico, ou ela sente os primeiros sintomas, o que se passa na cabeça dela? A primeira coisa, ela começa a se lembrar do que a mídia funerária mostrou para ela. Que a mídia funerária mostra lá uma enorme quantidade de ataúdes e uma enorme covas esperando por ocupante. Naquela hora que ela fica, que ela tem consciência que foi possuída por esse vírus, em vez dela guardar o fio de vida que sobra para ela, que ela tem que pensar assim nessa hora. Quando ela sente falta de ar, ela tem que se concentrar no Senhor, no Altíssimo, no Senhor da vida, e para preservar aquele fiozinho de vida que ainda sobra, que é onde passa o ar para ela viver. Mas quando ela se lembra daquelas imagens da mídia funerária, ela diz, ai meu Deus, é para lá que eu vou também. Então, aí quando ela pensa isso, com a mente dela, ela bloqueia o fio de vida. Ela bloqueia a última possibilidade de respirar. E daí, acabou. Entende? Então, o que eu conselho que eu dou para quem me ouve, que confiante no Senhor, conscientize-se que muito mais perigoso do que o vírus é o medo dele. Então, se tu confias no Senhor, tu não tem medo. Porque tu tens só um canal neuronial. Tu não tens duas cabeças, só tens uma. Então, essa única cabeça que tu tens que usar para pensar só positivamente. Mesmo depois que vem o diagnóstico. Mesmo. Aí, olha para o céu, e assim, bom, eu primeiro sei que a morte não existe. Se eu tiver que partir desse mundo, vou apenas desencarnar. Meu sangue vai coagular, meu corpo vai gelar, mas morrer não vou, porque eu vou para o Pai. Mas se não, do outro lado, se tu pensar como eu estou recomendando, recomendei para outras pessoas que já aproveitaram, então naquela hora que tu ia perder o teu contato com a vida, com o superior, tu respira serenamente e no dia seguinte tu já estás agradecendo ao Pai porque te preservou aqui na Terra. E eu tenho absoluta certeza que o pior perigo é o medo do vírus. Aí depois, se você for fazer um levantamento, eu sei que os cientistas sabem do que eu estou falando, o levantamento eles pensam, mas só que não podem fazer nada. Imagina só, a tua família já pega e te leva direto, chama o SAMU, sei lá o quê, e tu já vai para o hospital, lá no hospital já fica numa fila esperando um buraco para te colocarem lá, como é que se diz, não? UTI. E daí tu depois sai no ataúde. Agora, se tu confiar no Senhor, eu já vi alguns médicos inteligentes, inspirados, a dizer, fiquem em casa, só vão se for em última instância. Porque quando tu chega lá no hospital, no purgatório, que eu posso chamar de hospital, lá estavam muitas pessoas lá, todo mundo lá preocupado, com medo, né? E daí tu te massifica no meio do medo. Entende? Comer bastante alho. Outra coisa, tem um detalhe, a alimentação é fundamental para sobreviver nesse dia. Fundamental. Diminui bastante comer cadáver, come comida natural, deixa o cadáver de galinha, boi, vaca, enfim, come comida natural, vegetal basicamente, e principalmente alho cru. De manhã cedo, esmaga 3 dentes de alho cru, coloca vinagre de maçã, um pouquinho de sal e para dentro. Azeite. Azeite, lembrando que alho é de antibiótico natural. Eu falo isso porque eu reconhecimento fisicamente. Faz desde 1980 que eu me nutro com alho cru todos os dias. É muito sério. É uma proteção total. E deixa eu te fazer uma pergunta. Perdão. Não gosta de cheiro de alho, né? Então, tá, e gosta de cheiro de defunto? Então, cheire. Escolhe entre alho e defunto. Tá? Henri, essa sua fala suscitou aqui algumas conversas, assim, você
nega a existência do vírus, ou você acredita que... Você fez uma crítica agora a respeito da forma da cobertura da mídia. Tem outros pontos e fatores que você também critica, como, por exemplo, posicionamentos do governo, alguma coisa assim em relação ao vírus, ou você não acredita no vírus? Ficou um pouco ambíguo. Eu não posso opinar sobre nenhum governo, porque sou pena de perder o respeito dos meus, porque eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. E eu continuo nessa condição, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tenho plena consciência que nenhum homem, nenhum ser vivente consegue sentar numa cadeira incandescente como a da Presidente da República se não tiver a permissão do Altíssimo. E fica lá o tempo que o Senhor permite, tá? Nenhum deles pode ficar, não, na hora do vamos ver, cai fora. É lá de cima, o poder vem lá de cima. Eu já falei isso para Pilatos. Ele disse, não vês que eu posso te crucificar ou te libertar, Pilatos? Defenda-te. Eu disse, nenhum poder teria se não te fosse dado do alto. Porque eu sei que ninguém consegue ser líder de nada, nem inspetor de quarteirão, se não tiver, nem inspetor de síndico de prédio, se não tiver a unção do Altíssimo. E quando ele prevarica, né? Quando o líder prevarica, o tempo é contado e com a anuência do Altíssimo ele é expelido. Fiquem à vontade. Senhor, o vírus foi criado por... O senhor acredita no vírus? Ela falou que o senhor não acredita no vírus. Não, eu acredito que ele foi criado, sim, que ele existe. Só que eu considero muito inofensivo perto do medo. O medo é fatal. O senhor previu que ia ter pestilência. E há 2000 anos eu falei, não custa reiterar de novo. Preste atenção. Os discípulos me perguntaram, quais os sinais da tua volta? Disse, quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. É apenas o princípio das dores. Então vereis o sinal do Filho do Homem, esse sinal que podeis ver em qualquer parte do mundo, nesse instante que eu estou indo pelas ondas magnéticas da web. Então, tudo isso eu previ já há 2000 anos. E tem outras coisas que não gosto nem de lembrar agora, que estão em marcha, que estão sendo programadas para acontecer ali na frente. Então, por isso eu repito de novo, nenhum pastor, padreco, bispo vai poder salvar ninguém. Só Deus. Tu volta para Deus. Volta para Ele. Tome consciência por que fui tão odiado há 2000 anos. Porque eu disse para orar no quarto com a porta fechada. Aí o ódio tomou conta dos habitantes da terra, porque os donos do cabresto, a saber, os sacerdotes, o sinédrio, perceberam que começou a diminuir a arrecadação. Que quando enquanto que eu não disse, tu quando orais no quarto com a porta fechada, os pecadores tinham que ir lá, levar uma vaca, um boi, para sacrifício, e como nem todo mundo tinha boi e vaca para levar, eles iam comprava lá, entendeu? Compravam na porta do templo o valor da vaca e do boi, trocando o dinheiro na casa de câmbio que tinha lá, celular, e depois entravam para pagar aqueles que não tinham vaca, é que davam mais lucro, porque eles compravam, e é óbvio que o templo, o sacerdote, não ia botar 1000 vacas lá para matar, não, ele enfiava o dinheiro no bolso. E daí, quando eles viram que eu, com essa frase, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora teu Pai Celeste, ele vê o que se passa, te abençoa, eles viram o perigo do prejuízo, sentiram na carne, entende? E daí o ódio contra mim. Daí, todo aquele movimento, toda a loucura que tomou conta deles e dos que o seguiam. Esse é um detalhe que eu já cansei de falar, mas não deixo de explicar de novo por que deve orar no quarto com a porta fechada. Porque tens um cachorro de estimação, tu vai orar ao Senhor com a porta aberta, ele pode vir abrir e tu ser interrompida. Né? Quando eu falo isso, eu me lembro de uma vez que eu estava tomando banho lá na França, numa família lá que me hospedou, né? Em Bergerac. E de repente, não, é Bergerac, como é o nome daqui? Montaterre. Não, Montaterre também não, meu Deus, agora eu lembrei. O nome não importa, daqui a pouco eu lembro. Então eu estava tomando banho,
a dona da casa, a diretora da escola, foi para a escola, o marido, que era bancário, foi para o banco, e as crianças foram para a escola. Eu fiquei sozinho lá. Estou falando uma coisa que parece uma brincadeira, mas não é muito sério. Daí eu fiquei sozinho lá só para entender por que eu disse a dominante para orar no quarto com a porta fechada. Daí, quando nós moramos, escuto alguém abrir a porta. Se não tinha ninguém na casa, só eu. Abri a porta, eu removi aquela cortina de plástico para enxergar o que era. Um cachorro enorme. Aqueles cachorros que tem o rosto dele todo coberto de pelo. Não sei se você está me entendendo, filho. Ela está trabalhando no computador. Então, Não, eu tô falando com o pessoal aqui. Pois é, mas daí tu não vai entender. Porque assim, não, eu tô entendendo sim. E na verdade eu tô segurando aqui a bomba, porque agora estão dizendo que eu tô colocando uma pessoa negacionista para falar no programa. Por isso que eu tô tentando entender um pouco qual que é o seu movimento, justamente porque assim, a gente acredita que, assim, a nossa linha editorial acredita assim no vírus, acredita assim na responsabilidade do governo, acredita numa série de coisas. E aí a gente está trazendo um convidado que está indo no outro caminho e tudo bem, porque aqui a liberdade, ela é, sim, um ponto de partida importante para a nossa fala. E aí eu tô aqui, o quê? Tô aqui conversando com o pessoal, né, explicando que as pessoas têm a liberdade de dizer. Diz para eles que a liberdade de comunicação é válida se mantiverem um equilíbrio. Não pode pender para um lado nem para o outro, tem que ficar no meio. Entende? Então eu só queria completar, já que eu abordei esse assunto, então, por que o cachorro abriu a porta. Ele é um cachorro daquele que tem um monte de pelo cobrindo o rosto. São Bernardo. São Bernardo. Não sei, é um cachorro grande. Eu abri aquela cortina de plástico e olhei, ele deitou lá, sentou lá. Né? Digo, olha só, eu nem sabia, nem tinha visto esse cachorro. Daí eu terminei meu banho, me enxuguei e saí. Abri a porta, ele veio atrás, veio lá na sala onde eu fui esperar os anfitriões. Aí é que eu vi que ele era um cachorro educadíssimo. Depois vi que de noite o Cristian, que era o dono do cachorro, ia levar ele para fazer um passeio, um promenade, para evacuar lá fora. Aí que eu fui compreendendo tudo. Então, por isso que eu estou dizendo que é Alonso o nome da cidade. Alonso, agora lembrei. Que por isso que eu estou dizendo, a Martina era diretora da escola onde eu dormia. Eu dormia na casa deles, que eram eu sempre dormi em umas escolas lá em França, né? Sempre me convidavam e onde eu também ia ensinar, né? Mas voltando, daí eu compreendi por que tem que fechar a porta na hora de orar. Que um cachorro bem educado, que gosta de ti, se tu estiver orando ao Pai e a porta não estiver fechada, ele abre, né? E vai lá te interromper. Entendeu agora o que quer dizer? Enquanto a esses que estão reclamando aí, diga para eles que eu não tenho, eu sou apolítico, não tenho eu não tenho nenhuma inclinação política, porque eu sou o mesmo. Há 2000 anos eu disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu me relaciono com todos que me procuram, mas nunca, jamais tu vais ver eu dizer, vote em fulano, Beltrano, nunca, jamais. Os donos de cabresto dizem isso. Os donos de religiões, eles fazem proselitismo. Eu não, Cristo não. Eu jamais tentarei fazer proselitismo a favor de quem quer que seja, porque a minha missão é eu nunca vou ser candidato nem de síndico de prédio, porque eu vi o mundo com um mandato. A minha missão é justamente essa que tu estás vendo, é responder perguntas e instruir as pessoas. Eu sou educador, eu sou filósofo da liberdade consciencial. É isso que eu sou, não sou religioso, porque religião, quando não é um equívoco, é um embuste. Porque se Deus é onipresente e vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue, tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um delito, então não precisa de nenhum espertalhão para te religar com ele. Não precisa. Né? Mas faz o seguinte, dá uma olhadinha aí agora, então diga, Lara, diga o endereço. Aí tu dá uma olhadinha ali, ela diz aí no endereço. Bom, pessoal, então não esqueçam dos sites gêmeos www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Bom, aí agora... Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, você é a favor do uso de máscaras e álcool gel? E se você vai se vacinar, estão perguntando. Bom, isso eu já disse que não, né? Já disse várias vezes, né? Que afinal mas que use máscara. Não, eu sou a favor que use máscara, sim.
Discípulos Você foi o também. primeiro a instruir Eu sou o primeiro que disse para os meus discípulos para usar máscara. Né? Que tem uma encrenca aqui, não tá bem, tem que levantar um pouco. Se o senhor mexer. É só um tantinho assim. Aqui aparecendo. Tá, então tá bom, vamos lá, vamos continuar. Sim, tá É que ok. tem que, Tá legal. esses Tá ok. aparelhos eu não... Né? Tá ok, senhor. Bom, tá, então, sou a favor que use máscara sim, todos os meios possíveis de se esquivar do vírus, se esquivar, né? Mas sem medo. Tá? Você deve se esquivar do vírus como você se esquiva de uma mosca, de uma aranha, de qualquer bicho né? Inconveniente. Né? Mas só que não pode ter medo dele, porque o medo ocupa justamente o lugar da coragem. Tu deve ser prudente, não confundir imprudência com coragem. Deve ser prudente, mas deve ter o vírus como uma coisa... Aliás, o que é o vírus? Quer que eu lhe diga o que é o vírus? Eu vou dizer agora, filha. O vírus é uma pólvora invisível, criada na mesma onde veio a outra pólvora, é que ele pode invadir um palácio e atacar um príncipe, um ministro, enfim, é uma coisa fantástica, chocante, que surgiu para se cumprir o que eu falei há 2 anos, que haveriam pestilências, fomes, etc. Daqui a pouco eu te respondo mais umas 2 perguntas. 3. Daí eu vou pedir ao Pai uma bênção e vou passar uma mensagem, se assim tu permitir, porque afinal de contas, tu que me convidaste, eu respondo mais 3 perguntas. Ela pode ir um dia vir, pessoal. Aí um dia tu pode vir aqui em Brasília pessoalmente, entende? Combina, direitinho, eu te recebo aqui sim. Os meus amigos vêm me ver, tu, mesmo não sendo minha amiga, porque ainda não estivesse comigo, mas pode vir aqui, me traz um gravador junto, um iPhone, e grava uma longa entrevista comigo, se quiser, perguntando o que tu quiseres. Né? Aí tu pode quanto à vacina, o senhor vai se vacinar? Bom, eu não vou me vacinar, eu não vou pedir para me vacinar, por motivos pessoais, né? Agora, eu não proíbo ninguém de vacinar, quem quiser faça bom proveito, mas eu não sinto segurança, eu estou com 70 e poucos anos de existência na Terra, eu não sinto segurança numa vacina que foi feita a toque de caixa em menos de 2 anos, né? Não, inclusive, até hoje eu vejo falhas até naquelas vacinas antigas de gripe, né? Eu já vi pessoas até exaurir por se vacinar na hora errada ou no lugar errado. Então, da minha parte, eu deixo os meus filhos que me amam, que me perguntam, deixo eles livres, entende? Agora, vacinar a toque de caixa, assim, uma vacina, porque note bem uma coisa, tem várias vacinas, várias origens, né? Existe toda essa onda em cima delas, né? Envolvendo muitos bilhões, né? Então, eu prefiro ficar fora. Aliás, eu não vou disputar com os que querem me vacinar. Fiquem à vontade. Né? Porque eu não vou ficar numa fila para ser vacinado. Não. Eu vejo com bons olhos. Pois não, pode continuar. Pode falar. Por que tu ia falar? Na verdade, era isso, porque ficou bastante ambíguo e a gente está num debate bem interessante, porque é verdade, as pessoas estão, a gente está vendo que a gente está no pior pico, né, da Covid, né, e aí o senhor, como uma pessoa pública, eu entendo total quando você fala que, tipo, você deixa as pessoas livres para decidir, e aí você toma as suas decisões pessoais, como as pessoas têm feito, e a gente tem incentivado, na verdade, ao contrário, né, que as pessoas tomem a vacina e afins, claro, né, não, então aqui eu estou só tentando entender onde que eu encontro a linha de convergência da sua atuação. Eu quero dizer o seguinte, aos que me ouvem, que a melhor solução, se a decisão é pessoal, se a pessoa que vai ser vacinada, ela tem direito de decidir, se ela não vai ser coagida, né, custodiada, então a melhor coisa que ela pode fazer antes de ir para a vacina, entrar no quarto, orar ao Pai e pedir ao Pai se deve ou não ir. Pronto. Daí ela não vai ficar disputando uma vacina com ninguém, se não for que o pai disse que era importante ela fazer a vacina. Inclusive, tem pessoas, que eu sei que tem pessoas que elas nem estão vulneráveis, né? Que nem estão à mercê dessa pestilência, né? Isso varia de caso para caso, né? Eu compreendo muito bem o momento atual, né? Sou solidário, né? Desejo de coração que as pessoas pedem ao Pai e ele vai mostrar. Ele pede ao Pai lá no quarto
Ele vai te dizer, vai. Aí ele até abre os caminhos para tu receber a vacina. E se ele não te disser, então, aí tu faz por tua conta, tá ok? Qual é a outra E pergunta? assim, mesmo o senhor se dizendo apolítico, o senhor tem a sua opinião a respeito do momento político que a gente está vivendo agora? Bom, a opinião eu tenho, é claro. Eu vejo o caos que está tomando conta do planeta Terra, né? Não é do Brasil. O Brasil é parte, né, do planeta Terra. Eu vejo que os governantes, se vocês vissem o que eu vejo, vocês ficariam abismados. Eu vejo como está sendo difícil para eles dormir de noite. Não só o titular daqui do Planalto, todos, né, governando da Terra. Como está difícil deles assimilar a realidade contemporânea. Como está difícil de preservar a confiança no Altíssimo. De repente eles se envolvem com pessoas que se dizem representantes de Deus e não conseguem obter o que eles gostariam, né? Então eu não posso, digamos assim, eu não consigo ver nenhum governante, nenhum líder mundial que está atuando inspirado por Deus. Cada um está pensando, obviamente, em sua própria vida, né? Isso eu vejo, né? Mas é muito difícil falar comigo sobre política, porque eu não posso opinar. Não que eu não conheça, não que eu não saiba, mas meu pai diz que eu não posso opinar sobre política, sobre governantes. Eu tenho relações cordiais com qualquer um que vem procurar-me, mas só que eu não posso fazer proselitismo, né? Tá, e qual é a outra pergunta? Daqui a pouco eu vou pedir ao pai uma bênção, se é assim. Não, a gente pode entrar já na sua No base. Eu final? acredito que a gente trouxe aqui um panorama, porque a ideia era justamente essa. Eu não tenho roteiro, eu sempre trago o convidado aqui muito aberta a receber o que ele Tá vai certo. trazer. É sempre uma Certíssimo. surpresa para mim o que vai vir. Aqui a gente tem um posicionamento no meu programa, que é o meu portal, que é o meu projeto, eu tenho um posicionamento muito claro na minha vida em relação a posicionamentos políticos e afins. Como eu falei com a Sinoe, eu já sabia algumas coisas sobre você, sobre a sua história, né? A gente não tinha conversado sobre Covid, eu não tenho um roteiro, como eu já falei anteriormente. Então, assim, tá feito, o programa é ao vivo, né? Tá tudo acolhido, tanto as críticas de quem, né, se sentiu ofendido de alguma maneira, tanto quanto a sua opinião, que não precisa ser a minha, que eu realmente fiquei num limbo, porque um momento para mim parece negacionismo, no outro parece que não. Então eu sou como jornalista, eu preciso ter um olhar mais cuidadoso com a informação, e aqui eu não é para trazer desinformação, é para trazer olhares diferentes de informação. A TV Democracia é um canal de esquerda, é um canal que não é negacionista, então a gente está aqui ouvindo com o maior respeito, como a gente também foi respeitado o tempo todo pela sua equipe. Então é só para deixar isso claro para o pessoal, que eu entendo completamente. Perfeito. E também estou vulnerável a tudo isso, e assim, vida que segue, paciência, a gente está aqui tentando fazer o melhor e trazendo o maior número de pontos de vista para as pessoas terem aí mais um campo de visão, mais um prisma. E se não, né, não confere, não atende, bom, aí vida que segue mais uma vez. Nem há 2000 anos eu consegui agradar a todos. Sempre que eu apareço em público, há mais de 40 anos, né? Sempre existe, óbvio, os contrários. Que se eu fosse movido a água e açúcar, né? Aí também não tinha sentido eu estar falando. Agora eu vou pedir então ao pai, e quero dizer, antes de me despedir, pedir ao pai a bênção para os que me ouvem, porque sempre tem alguém que quer tomar a bênção. Que eu tive uma pessoa muito educada, graças a Deus, e que sabe muito bem se equilibrar em entrevistando alguém tão polêmico como eu. Agora eu vou pedir ao pai a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos, o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos,
Ajudai o vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Que a paz seja com todos. Até sempre, meus filhos. Até sempre. Tchau. Bom, gratidão, Henry. Foi bastante polêmico aqui. Estou conversando com o pessoal que, né, tá no seu lugar mesmo, né, Claro. no seu direito de se... Tu me faz perguntas e eu respondo. Agora, nem sempre minhas respostas agradam a todos os ouvintes, igual a 2000 anos, entende? Eu me exponho, eu venho aqui, olha bem, tu talvez nem eras nascido ainda quando eu comecei minha vida pública. Tem uma longa estrada, né? E eu olho com muito amor todos que me questionam. Agora, eu não posso prevaricar, eu não posso fazer para agradar alguém, né? Responder uma coisa que não corresponde com a minha realidade. E insisto em dizer, se um dia vieres a Brasília, seja bem-vindo para fazer um colóquio pessoal, onde não tem, né, interferência de ninguém. Conversa comigo, me pergunta o que quiseres, pode elaborar um questionário enorme. E eu te respondo, e tu pode sair daqui formando o teu juízo pessoal, que a maioria dos que me julgam são aqueles que estão com seus interesses contrariados. Você não tem ideia do que tem de pastor que assiste meu programa, para depois poder choramingar lá na casa dele, em ver que eu estou aqui, que eu sou libertador, e vim para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos. E se tu espera mais um minutinho, eu vou falar uma coisa. Há 2000 anos, eu disse a ninguém é obrigado a crer. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
a vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, entrando em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busca e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes. Tenham todos a minha paz. Então, 11 horas. Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henri Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos, e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Até sábado, pessoal. Tchau, Caroline. Bom, gente, Tudo bom. Valeu, gente, obrigada, gratidão, e lembrando aí, só fazer um adendo importante, que quem mata é o vírus, não é o medo. E eu queria deixar aqui um axé, em especial para o Ale, que participou desse debate aqui, e eu concordo com muitas coisas que ele trouxe, e aqui é um espaço que eu espero trazer sempre um espaço democrático. Confesso que foi um desafio hoje, mas que eu gostei muito de estar atuando, e aqui como jornalista eu vou me lapidando também, e gratidão a todos que confiam e acreditam nesse rolê todo. Gratidão, até a próxima. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.